Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa vir na plenitude dos tempos? Significa que o mundo estava pronto para receber a mensagem do Evangelho. Agora, você vai acompanhar comigo as principais contribuições dos principais impérios mundiais e tudo o que aconteceu no período interbíblico. Período conhecido como um período de silêncio de Deus, mas não de falta de ação de Deus. Deus estava agindo no mundo e o mundo estava pronto agora para receber o Filho de Deus. Mas o que aconteceu nesses 400 anos que contribuiu para que Jesus viesse e o Evangelho fosse espalhado pelo mundo todo? Olha só a diferença histórica entre nós e Jesus. Naquela época, 90% da população era rural. Enquanto que na nossa época, 90% da população é urbana e 10% apenas é rural. Naquela época, apenas 3% das pessoas eram letradas, alfabetizadas. Uma outra curiosidade que você precisa pensar é o número de habitantes por cidade. Se hoje é comum nas cidades menores do Brasil ter aí 5, 10, 15 mil habitantes, as menores, que dirá para você que é acostumado a conviver em cidades que tem 30, 100 mil, 200 mil habitantes. Olha a diferença da cidade urbana que você vive, com mais de 30 mil, 100 mil habitantes, para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade grande, marítima, de praia, com 1.500 habitantes. Ou, por que não falar de Nazaré, a cidade de Jesus, com 200 habitantes? 200 habitantes! A pergunta que não pode ficar de fora é a seguinte: como que alguém que viveu numa cidade de 200 habitantes, que teve um trabalho de apenas 3 anos, porque o ministério de Jesus durou 3 anos apenas, como que esse alguém conseguiu mudar o rumo da história do mundo e dividir a história em antes e depois? Como que o Evangelho de Jesus impactou o mundo da sua época, alcançou o império todo romano? Tanto pessoas de nome, como o alto clero, como o baixo clero, se a gente pode dizer assim, de todo aquele império. Como que a mensagem do Evangelho chegou naquelas pessoas e foi tão impactante que tudo aquilo que as pessoas criam até aquele momento, os deuses gregos, as histórias dos deuses gregos, foram virando aos poucos mitologia, ficando para escanteio, e o cristianismo foi entrando dentro das veias daquela sociedade e conseguiu impactar o mundo da sua época. Você já parou para pensar nisso? Como? Qual é o contexto histórico que vai preparar o mundo para a chegada do Filho de Deus? Essa completude do tempo, a hora certa, o kairós de Deus, o momento oportuno, era exatamente aquele período de Jesus. Mas o que aconteceu entre o Velho e o Novo Testamento? Esses 400 anos de silêncio de Deus. Qual é a história por trás de tudo isso que prepara o pano de fundo para que o Mestre Jesus chegue e dissemine a sua palavra, a palavra do Reino de Deus que chegou até nós? Em primeiro lugar, você precisa lembrar que quando nós terminamos a última aula do Velho Testamento, os judeus estavam cativos na Babilônia. "70 anos cativos na Babilônia." Começa a ascensão de um outro império, um novo império, um império profetizado na própria Bíblia Sagrada.
Em Isaías, 150 anos antes da chegada do rei que tiraria o Império Babilônico, o maior império mundial até então, para colocar o seu império extremamente majestoso, talvez o império de maiores construções que o mundo já viu, o império onde as pessoas ficaram extasiadas, o império mais poderoso de sua época. A Bíblia profetizou que chegaria um dia em que esse rei, profetizado na Bíblia, tiraria o povo de Israel da escravidão babilônica, do cativeiro babilônico, e traria de volta esse povo para a sua própria terra, e eles poderiam adorar ao Deus verdadeiro. A Bíblia profetizou isso 150 anos antes disso acontecer. E com um pequeno detalhe, ela chega a citar, inclusive, o nome do rei do próximo império que destruiria a Babilônia, o rei Ciro. O único gentil na Bíblia chamado de ungido de Deus é o rei persa, o rei Ciro. Construir um dos maiores impérios mundiais, para não dizer o maior em termos de poder, em termos de construções históricas, e o maior visionário dos impérios, com certeza, sem dúvida nenhuma, superando Alexandre o Grande, superando o Império Babilônico. Esse homem vai construir um império que é o Império Persa. No norte da África e toda a Ásia, esse império dominou como uma superpotência da antiguidade todo o mundo antigo, tendo como rei Ciro o Grande, um dos poucos nomes na história que realmente podem ser chamados de grande. Não só inovador em todas as construções, mas também inovador em como governar. Antes de Ciro, até então, nunca ninguém tinha governado com tolerância religiosa, por exemplo. Todos os lugares em que Ciro conquistou, ele não deixava ou não destruía a religião do povo. Deixava que as pessoas continuassem adorando os seus deuses. Ele fazia com que as pessoas adotassem a moeda persa como única moeda, o que fazia com que o comércio ficasse mais fácil entre as regiões também, e fazia com que governantes locais pudessem administrar aquilo debaixo, claro, do governo de algum dos seus generais. Então isso fez com que as pessoas não perdessem a sua cultura e tudo aquilo que era útil, todo o material de conhecimento humano que existia naquela região era adotado pelo Império, fazendo com que cada vez mais ele crescesse na área tecnológica, em arquitetura, em armas de guerra, fazendo com que ele se tornasse especialista tanto por terra como por mar, em grande parte das suas conquistas. O Império de Ciro tinha as mais surpreendentes construções da sua época. Eram impérios, eram pontes, maneiras de fazer a irrigação do seu palácio. Os palácios que, além de ter uma irrigação, como se fossem os nossos canos de água hoje instalados na sua casa, ele tinha todo um palácio construído debaixo das águas, todas encanadas, como nunca antes, e tinha toda uma irrigação dos jardins persas, que até hoje são conhecidos. Você olha para um jardim grande, bonito, é um jardim persa. Jardins com mais de 1 quilômetro de extensão, chamado de paraíso da antiguidade. Eles construíram um império magnífico em estrutura, em poder, em arquitetura. Eles não só fizeram isso, como construíram o primeiro canal. Hoje você fala assim, o canal de Suez é extremamente conhecido, mas eles, os persas, construíram o primeiro canal para fazer com que o comércio passasse navios. Eles construíram um canal no meio do mar, fizeram construções no meio do mar, fizeram guerras no meio do mar. Eles foram fantásticos nas suas estratégias militares. Não só redefiniram aquilo que nós conhecemos como arquitetura,
como também deixaram um legado para a sua posteridade. Agora, em vez de escravizar as pessoas, por exemplo, Ciro pagava pelo trabalho das pessoas, o que foi também uma outra inovação da sua época, que até então todo mundo que trabalhava para os imperadores eram escravos. Quais são as contribuições para o povo judeu que nós podemos falar desse período do Império Persa, sob a responsabilidade de Ciro, e depois que Ciro morreu, quem assume é um general que é primo dele também, que é o Dario. Os dois são citados na Bíblia. Quais são as contribuições, então, do Império Persa para os judeus que depois vão alavancar a questão do Evangelho de Jesus? Bom, em primeiro lugar, o Império Medo-Persa, que começou com dois clãs nômades, os medos e os persas eram a mesma etnia, que eram nômades, se tornaram a maior potência mundial, junto na pessoa de Ciro, o Grande, como já falamos. Eles não só redefiniram toda a história, como também construíram as mais magníficas construções que até hoje são estudadas e podem ser vistas, claro, hoje em ruínas, em diversas cidades por toda a Ásia. Esse império, que foi capaz de criar uma revolução em todos os sentidos, com 5 grandes coisas ele contribuiu para que a chegada de Jesus fosse depois facilitar o progresso do Evangelho no mundo. Primeira delas, tirou o povo judeu, que estava cativo na Babilônia, permitiu que esse povo voltasse para sua terra. Okay? Em segundo lugar, permitiu e patrocinou que eles pudessem reconstruir o templo em Jerusalém para adorar a Deus. Depois, permitiu com que eles reconstruíssem os muros daquela cidade para fortificar aquela cidade. Em quarto lugar, ele permitiu com que eles reestabelecessem a ordem administrativa civil deles, que era a lei e o sinédrio. Então eles permitiu que isso acontecesse de volta. Então eles organizaram sua cultura, o seu povo, eles voltaram a cultuar a Deus. Tudo isso como havia sido profetizado 150 anos antes. Mas em quinto lugar, o império era muito grande. Olha o que aconteceu. O império era muito grande. A comunicação era muito difícil. Quando você precisava de soldados ou tinha uma rebelião que você precisava acalmar, ser duro com aquilo, o que acontecia? Não se tinha como se comunicar dentro de um império tão grande. Fez algo extraordinário. Ele construiu a grande estrada persa, que percorreu todo o império. Mas não é só estradas que ele construiu. Não é simplesmente uma estrada. A estrada servia para um propósito. Ela cortava todo o império. E claro, tinham outras ruas, tinham outras estradas de pedras também, que facilitavam o acesso em todo o império. Mas a cada 24 quilômetros existia um posto. Um posto em que os soldados dele podiam descansar, ou os viajantes, porque você era livre, podia transitar em todo o império, vocês podiam descansar, beber água, comer. Em cada 24 quilômetros tinha isso. Sabe o que acontecia? Os mensageiros com cavalos foi o primeiro sistema de correio eficiente do mundo. Os mensageiros saíam do império ou de qualquer parte do mundo da época, e poderiam percorrer o império inteiro em 15 dias. Eles saíam correndo com os seus cavalos para entregar as mensagens, e a cada 24 quilômetros eles entregavam a mensagem e outro saía para mais 24 quilômetros. Isso vai fazer com que as cartas, os evangelhos, as epístolas de Paulo, as cartas dos apóstolos chegassem em toda a Ásia, chegassem em todo o mundo da sua época, propagando o Evangelho lá na frente, anos depois. Fantástico, não é? O Evangelho só chegou ao mundo inteiro porque alguém pensou em fazer algo extraordinário, algo que não tinha acontecido ainda em toda a humanidade. O sistema de correios.
Essas são as cinco contribuições do Império Persa para que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Porém, a rivalidade com a Grécia fez com que resultasse numa batalha épica de dimensões gigantescas e a perca dos persas para os gregos. E assim, levantou-se um novo império, uma nova ordem,